Imagina só, nascer num mundo de luxo absoluto, onde qualquer desejo é atendido antes mesmo de ser dito. Essa pessoa é um príncipe, destinado a ser rei. Mas e se, lá no fundo, ficasse a sensação de que algo muito importante estava faltando? Pois é, essa é a história de Siddhartha Gautama, um homem que trocou uma coroa por uma busca. Uma busca para entender o sofrimento, que em tese ele nunca deveria ter conhecido. Essa é a grande pergunta que nos guia hoje. O que leva alguém que tem, literalmente, tudo a abandonar família, fortuna e um futuro de rei? É uma questão que ecoa há séculos. E para a gente tentar entender a resposta, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. A história começa num reino que parece saído de um conto de fadas, banhado a ouro e seda. O pai de Siddhartha, o rei Suddhodana, não estava só construindo um palácio. Ele estava, na verdade, erguendo uma fortaleza contra a realidade. Tudo isso para tentar moldar o destino do filho. Desde que nasceu, o caminho de Siddhartha parecia todo traçado. Uma profecia colocou numa encruzilhada. Ou ele seria um grande rei, ou se tornaria um homem santo. O pai dele, apavorado com a segunda opção, construiu uma verdadeira gaiola de ouro ao redor do filho. Palácios para cada estação do ano, prazeres sem fim. Ele se casou, teve um filho, ou seja, a coroa estava ali, ao alcance da mão. Mas aquela profecia nunca foi esquecida. Só que não existe muralha alta o suficiente para esconder a verdade para sempre, né? Em algumas raras saídas da sua bolha dourada, Siddhartha deu de cara com uma realidade que simplesmente despedaçou seu mundo perfeito. Foram os chamados 4 sinais. Pela primeira vez na vida, ele viu um homem idoso, curvado pelo peso dos anos. Depois, uma pessoa doente, consumida pela dor. E então, um corpo sem vida, um lembrete chocante da mortalidade. Essas visões o assombraram, revelando que o sofrimento era a única certeza na vida. Mas foi o quarto sinal, um monge sereno, que não possuía nada além de uma tigela, que plantou uma semente de esperança. Talvez existisse um caminho para atravessar todo aquele sofrimento. A paz no rosto daquele monge virou quase uma obsessão. Siddhartha percebeu que todos os prazeres do palácio eram só distrações, sabe? Não eram respostas de verdade para as questões mais profundas da vida. E então ele fez o impensável. Num ato de renúncia de partir o coração, conhecido como a Grande Partida, ele deixou tudo para trás. Na calada da noite, ele se despediu em silêncio de sua esposa, de seu filho recém-nascido, e saiu do palácio, trocando suas roupas de seda por um simples manto de mendigo. Olha só este contraste. De um lado, uma vida de conforto que a gente nem consegue imaginar. Do outro, anos de uma privação brutal. Ele não apenas deixou o luxo para trás, ele mergulhou de cabeça no extremo oposto. Ele estudou com mestres, jejuou até seus ossos aparecerem na pele, porque ele acreditava que, quebrando o corpo, ele conseguiria libertar o espírito. Acontece que, depois de 6 anos de dor autoimposta, uma coisa ficou clara. Torturar o corpo não estava iluminando a mente. Na verdade, estava só deixando tudo mais obscuro. A verdade não podia estar em nenhum dos extremos. Exausto, quase à beira da morte, ele tomou uma decisão que mudou tudo. Aceitou uma simples tigela de arroz doce de uma jovem chamada Sujata. Seus companheiros de jornada o viram como um traidor, um fracassado que tinha desistido, e o abandonaram. Mas para Siddhartha, aquilo não foi uma derrota, foi uma revelação. Ele entendeu que nem a indulgência em excesso, nem a negação severa eram o caminho. E aqui ele encontrou a chave de tudo, o caminho do meio. Não uma vida de excessos, nem uma de privação, mas um caminho de equilíbrio. Ele percebeu que a busca espiritual exige um corpo saudável e uma mente clara, como se fosse um instrumento bem afinado. Com seu corpo nutrido e a mente focada nesse novo entendimento, Siddhartha encontrou um lugar sobre uma figueira, que mais tarde seria conhecida como a Árvore Bodhi. Ele fez uma promessa firme: não me levantarei daqui até encontrar a verdade. E lá ele ficou, em meditação profunda, por 49 dias e 49 noites. Foi debaixo daquela árvore que ele travou sua batalha final. Não contra um inimigo de fora, mas contra seus próprios demônios internos. O desejo, o medo, a dúvida, personificados na figura de Mara. E então, na quietude da madrugada, a escuridão se foi. Veio o despertar. Aos 35 anos, Siddhartha Gautama alcançou a iluminação. Ele não era mais um príncipe, nem um asceta. Ele se tornou o Buda, que significa aquele que despertou. Ele finalmente tinha entendido a natureza da realidade, a origem do sofrimento e, mais importante, o caminho para o fim desse sofrimento. Mas o despertar não foi o fim da jornada, foi só o começo.
Em vez de se retirar do mundo, ele escolheu voltar. Pelos 45 anos seguintes, ele caminhou por toda a Índia, compartilhando o que havia descoberto, o Dharma, a lei universal da existência. Ele reuniu uma comunidade de seguidores, a Sangha, e seus ensinamentos floresceram, dando origem ao que hoje a gente conhece como budismo. Aos 80 anos, suas últimas palavras não foram um comando, mas um convite. Sejam uma lâmpada para si mesmos. No mundo que exigia fé em deuses ou gurus, essa mensagem era radicalmente poderosa. A verdade, ele ensinou, não é encontrada do lado de fora, mas sim descoberta do lado de dentro. Isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Por que essa história, de quase 2.500 anos atrás, ainda ressoa tão profundamente? Talvez porque a jornada de Siddhartha não seja apenas história, é um espelho. É a história da busca humana por significado num mundo de sofrimento e alegria. Uma prova de que dentro de cada um de nós existe o potencial para despertar.